Olá, eu sou a professora Marta Garcia e tenho trabalhado com inglês há mais de 20 anos. E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês uma técnica maravilhosa para a resolução de provas de mestrado e doutorado, a técnica de scanning. Essa técnica tem sido maravilhosa para ajudar os alunos para a resolução de suas provas, porque muitas vezes as provas de mestrado e doutorado são longas e fica difícil ler o texto inteiro e resolver as provas. Então, essa técnica é simples, eficiente e resolve muito bem as provas. E hoje nós vamos resolver a prova da USP, algumas questões, exatamente usando essa técnica de scanning. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos ver a definição sobre scanning. Scanning é um método de leitura onde você busca uma resposta para uma determinada questão específica dentro de um texto. Essa técnica é muito usada para resolução de provas. A técnica de scanning reduz de maneira significativa o tempo que o aluno gasta para realizar uma prova. A técnica de scanning também é muito útil para que o leitor localize informações específicas no texto por meio de observar as palavras em negrito, itálico, tamanhos de fonte e o uso de organizadores no texto. Agora que já vimos a definição de scanning, vamos então para a prática. Então, nós temos aqui a prova da USP de mestrado, onde nós vamos aplicar a mesma técnica de scanning. Então, é aquilo que eu já falei antes. Ao pegar a prova, a primeira coisa, você olha a prova, verifica se tem um título. No caso aqui, nós estamos vendo que não tem título nesse texto. Então, a primeira coisa seria ir diretamente para as questões, para escanear o texto, olhar a questão e ir resolvendo a prova, lendo cada questão, olhando a palavra-chave da questão e buscando a palavra no texto, achando o parágrafo onde aquela palavra está e assim resolvendo questão por questão, ao invés de ler o texto inteiro e traduzir o texto, ok? Então, vamos resolver a primeira questão. Questão 1. Segundo o texto, o Serviço de Inteligência francês, com relação à lei sobre o uso da internet, dentre outros aspectos, aí viria as perguntas. Bom, num caso como esse aqui, não é possível a gente localizar apenas uma palavra-chave para achar em que parte do texto estaria a resposta dessa questão. Então, nós tentamos localizar aqui quais seriam as palavras aqui mais importantes. Então, nós localizamos aqui Serviço de Inteligência francês, lei, internet. E aí, com essas palavras mais importantes, nós iríamos ao texto tentar localizar essas palavras todas dentro de um mesmo parágrafo. Então, vocês já estão vendo que aqui já é uma variação da técnica do scanning, já é uma outra situação. Então, também aqui não ficaria tão simples procurar como seria isso em inglês. Serviço de Inteligência francês. Então, vamos lá. Vamos como a gente pensa que poderia ser. Talvez serviço, service, inteligência, intelligence, francês, French. Então, talvez French, intelligence, service. Vamos colocando aqui as palavras possíveis. Lei, law, internet. Então, com essa ajuda, vamos ver se nós localizamos no texto o parágrafo em que vai estar a resposta dessa questão. Vamos então ao texto. Ora, tão logo nós acessamos o texto, nós encontramos aqui, logo de início, French Intelligence
and government officials will be able to spy on international users. Então, nós lemos a inteligência francesa e os funcionários do governo serão capazes ou poderão espionar ou vigiar os usuários da internet, ou seja, os internautas, in real time, em tempo real, and without prior legal authorization, e sem autorização jurídica prévia, under a law passed on Wednesday, em uma lei que foi aprovada na quarta-feira. The legislation, which was approved almost unnoticed, a lei, ou melhor, a legislação, a qual foi aprovada quase sem ser percebida, will enable a wide range of public officials, permitirá ou capacitará uma ampla gama de funcionários públicos, incluindo a polícia, intelligence and anti-terrorist agencies, as agências antiterroristas e de inteligência, as well as several government ministries, diversos ministros do governo, to monitor computer, para monitorar o computer, tablet and smartphone used directly, para monitorar o uso do computador, do tablet e do smartphone diretamente. Então, nós podemos ver aqui que nós temos ali inteligência francesa, temos lei, temos internet, e as palavras que a gente tinha mais ou menos colocado seriam inteligência francesa, internet e lei. Tínhamos serviço também, mas nós estamos percebendo aqui que eles chamam de serviço de inteligência francesa somente French Intelligence. Então, é realmente nesse parágrafo que nós podemos achar a resposta da nossa questão. Então, vamos voltar para a questão e vamos ver, então, a pergunta. Segundo o texto, o Serviço de Inteligência francês, com relação à lei sobre o uso da internet, dentre outros aspectos, aí nós vamos verificar que aqui a resposta é letra C. Terá permissão oficial para vigiar atividades de internautas. Exatamente a letra C. Então, embora aqui nessa questão não tivesse uma única palavra como palavra-chave, nós tivemos mais de uma palavra, mas ainda assim foi possível escanear o texto e achar a resposta da questão. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 diz assim: o artigo 13 da lei mencionada no texto, então, lógico que a palavra-chave aqui, né, tudo indica que só pode ser o artigo 13, está querendo saber a respeito do artigo 13 da lei, não é? Então, seria em inglês Article 13, não é? Que é a palavra em inglês para artigo, article. Então, vamos ao texto procurar onde vamos ter alguma coisa sobre article. Muito bem. Olha o que acontece aqui. Eu realmente fiz questão de escolher essa prova da USP porque tinha essas variações. E é importante mostrar para vocês esses detalhes, essas coisas diferentes, para vocês saberem como agir. Nessa prova da USP, aparecia aqui 2 vezes a palavra-chave. No texto aparecia Article 13 aqui nesse parágrafo e aqui embaixo novamente. Então, o que fazer numa situação dessa? Você vai ler onde aparecer pela primeira vez o parágrafo, certo? E vai verificar se já dá para responder a sua questão com a leitura daquele parágrafo que aparece primeiro, a palavra-chave. Caso não dê, você vai ler onde aparecer pela segunda vez. Então, vamos lá, vamos verificar onde aparece pela primeira vez. Article 13.
of new law will allow not just the security forces, but intelligence services from the defense, interior, economy, and budget ministers to see electronic and digital communications in real time to discover who is connected to whom, what they are communicating, and where they are. Então, o artigo 13 da nova lei permitirá não apenas as forças de seguridade, mas os serviços de inteligência dos ministros da Defesa, Interior, Economia e Orçamento para ver as comunicações eletrônicas e digitais em tempo real para descobrir quem está conectado com quem, o que eles estão comunicando e onde eles estão. Pronto, vamos lá para a pergunta, para ver se isso tem alguma coisa a ver com a pergunta que foi feita. A pergunta diz: o artigo 13 da lei mencionado no texto, né? Aí fala, foi rejeitado pelas autoridades do governo francês, está sob análise de especialistas em antiterrorismo, aguarda uma segunda votação no Senado francês, sofreu contestação por parte de um partido político ou excluiu a intervenção de forças de segurança. Tem alguma dessas opções que encaixa? Não tem. Não tem nenhuma dessas opções que encaixa. Então, nesse caso, vamos ler a segunda opção. A segunda opção diz: An amendment rejecting Article 13, tabled by senators from the Ecology Party, was thrown out. Uma emenda rejeitando o artigo 13, votada pelos senadores do Partido de Ecologia, foi rejeitada. Vamos ver se lá tem alguma opção. Aqui nós encontramos a letra D que diz, porque no enunciado diz assim, o artigo 13 da lei mencionado no texto sofreu contestação por parte de um partido político. Vamos voltar aqui no texto para ler novamente. Aqui diz que uma emenda rejeitando o artigo 13, olha aqui, falando com emenda rejeitando, então ela foi contestada, votada pelos senadores por um partido de ecologia, foi rejeitado. Então, está aqui claramente dizendo isso aqui no texto. Então, a opção é a letra D, que diz que sofreu contestação por parte de um partido político. E aí, querido aluno, o que achou da técnica de scanning? Muito boa, não é? É ótimo quando a gente encontra algo que pode nos ajudar. Bom, mas eu tenho que falar para você que tem muito mais coisa que pode te ajudar a resolver uma prova de mestrado e doutorado. Por exemplo, nós precisamos entender bem os tempos verbais, os grupos nominais, os verbos frasais e muito mais outras coisas. Por exemplo, muitas vezes chega no meu curso alguns alunos que me contam, professora, eu fiz um curso completo de inglês e quando fui fazer uma prova de mestrado, professora, tirei nota 2, 3 e eles vêm decepcionados. O que aconteceu? É porque esse aluno, embora já conhecesse uma boa quantidade de inglês, ele não conhecia as técnicas adequadas para abordar um texto de inglês, para saber resolver uma prova de inglês de mestrado ou doutorado. Então, queridos, para você poder fazer uma prova bem feita, para você poder passar bem numa prova, você precisa de muito mais conhecimento. E nós preparamos um curso para você completo, com as estratégias de leitura, com as estruturas da língua, com tudo que você precisa para estar bem preparado. Se você desejar mais informações sobre o nosso curso, acesse nosso site. Bye, bye!